Quantas memórias, quantas lembranças. Certamente conservamos muitas coisas nos nossos corações. Coisas que não deveríamos, mas mantemos. E aquilo que nós não poderíamos nos esquecer, esquecemos facilmente. E a palavra de Deus nos chama a atenção de coisas que precisam ser lembradas, daquilo que não podemos esquecer. E o próprio memorial, a própria ordenança da ceia do Senhor é um desses, onde o Senhor estabelece, institui a ceia com a finalidade de memória, de lembrar de algo que temos, lembrar de algo que recebemos, algo que nós não podemos nos esquecer. Por isso, convido você a dar continuidade na nossa leitura de Apocalipse, capítulo 3, e a carta que foi enviada à igreja de Sardes. Uma carta escrita aos crentes, aos cristãos na época e também para nós, certamente. Capítulo 3, versículo 3, o Senhor diz: Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te, não se esqueça, olhe para dentro de você. E a palavra de Deus nos adverte para nos lembrarmos, e duas coisas importantes são mencionadas. A primeira, o que você tem recebido. Lembra-te do que tens recebido. Lembra-te do que tens ouvido. Muito comum ouvir de pessoas que querem se justificar e se referindo a outras pessoas, mas eles não conhecem, eles não sabem. E aquelas pessoas que não ouviram falar a respeito de Deus, aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho. Mas a palavra de Deus, ele está nos advertindo, está chamando a nossa atenção para nós não nos esquecermos, para não esquecer daquilo que nós temos ouvido. Aquilo que não ouvimos, aquilo que não nos foi revelado, não deve ser nossa preocupação. Nos preocupamos muito com aquilo que não foi revelado. Nos preocupamos muito com os mistérios, mas a palavra de Deus que foi revelada, e lembrando a você que Apocalipse é uma revelação, não é um enigma, mas é uma revelação da parte de Deus. E o Senhor diz: lembra do que você tem ouvido, aquilo que tem sido ensinado, aquilo que você sabe, não o que você não sabe, não o conhecimento que você ainda não adquiriu, mas aquilo que você já tem com você. Também a outra palavra, lembra-te do que tens recebido. Ah, se eu receber, ah, se o Senhor me der, certamente eu faço um voto diante dele, que eu vou dar, que eu vou consagrar. Aquilo que nós temos recebido não nos chama atenção, não nos preocupamos, parece que queremos esquecer. Quantas coisas que deveriam ser esquecidas e nós levamos conosco, carregamos conosco e não nos esquecemos.
mas o que nós precisamos lembrar do que nós temos recebido, lembrar daquilo que nós temos, porque o que nós não temos não nos pertence, não é o que tem que ocupar o nosso coração e a nossa memória. E o Senhor diz: lembra-te do que você tem recebido e lembra do que você tem ouvido. O que você tem? O que você tem? É a pergunta do Senhor. E não podemos nos esquecer. E aí o Senhor nos chama ao arrependimento. Guarda-o, o que você tem e o que você ouviu, guarda. Guarde com você e arrepende-te. Porque se você não se arrepender, porque se você não vigiar, eu virei como ladrão. E você não vai saber, e você não vai conhecer de modo algum em que hora virei. E não nos esqueçamos, a palavra diz: virei contra ti, virei para juízo, virei para prestação de contas. Por isso, nesta manhã, que possamos olhar, que possamos lembrar o que temos, o que Deus nos deu, o que é que nós temos ouvido, o que é que nós temos aprendido da palavra de Deus todas as manhãs. E é necessário guardar, é necessário conservar aquilo que Deus nos deu e arrepender, porque o Senhor virá. E esta é uma tônica em Apocalipse. O Senhor virá. Por isso, olhemos para o Senhor, vigiemos e façamos o que precisa ser feito. Administremos aquilo que Deus tem nos dado da maneira como Ele quer que seja administrado. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.